Muito bem, eu tenho certeza absoluta que vocês esperavam que eu fosse mais aberto em um monte de coisa, né? Mas como a proposta era a gente entender qual é o fruto do nosso tempo, você entendeu, filha? Quando eu estava assistindo com você aquilo que o Pedro Bial disse, e falei, olha, isso aqui é a sexualidade do nosso tempo hoje. E como a gente olha para a igreja de Corinto, está estudando na igreja, e a cidade de Corinto tinha problema com promiscuidade, a igreja tinha problema com promiscuidade. A cidade de Corinto tinha problema com intelectualidade, a igreja tinha problema com intelectualidade. Logo, os problemas da cidade de Corinto invadiram a igreja. Os problemas da nossa cidade vão invadir a vida da igreja naturalmente, porque as pessoas convertidas que estão frequentando a igreja, elas vieram de onde? Da nossa cidade. Então, esse tipo de sexualidade ele está sendo exercido aí fora e, infelizmente, também dentro dos arraiais da igreja. Eu posso dizer até o nome para vocês. Tá? Então, eu gostaria que a gente prestasse atenção na forma de abordar esses assuntos com quem é dentro da igreja e com quem é fora da igreja. Porque tem muita gente fazendo um monte de coisa com a sua vida sexual bastante estranha. Né? Não só desde bestialidade, de pedofilia, como nas minhas andanças por aí, um presbítero felando a vida de seu filho durante 3 anos. Então ele felava um menino de 9 anos e ia, depois de felá-lo, ia para a igreja dar a Santa Ceia. E isso permaneceu durante 3 anos. Esse menino virou homossexual. Nas minhas andanças por aí, e não foi no Mato Grosso. Então, irmão, ou a gente abre o jogo para mostrar que existe algum problema com a sexualidade exercida da igreja, dentro dela, ou nós estamos fazendo isso. Amor, que lindo! E lá fora a gente sai, e o mesmo cara que a gente convidou aqui é o cara que nós estamos se deitando com ele lá. A igreja de Corinto se deitava dentro da igreja. Lá, a igreja agora, ela se deita fora. Né? Chama o cara, evangeliza, Cristo, beleza, beleza, agora vamos para a cama junto. E é assim que está dentro da igreja, irmão. Tá? E nas minhas andanças por aí, eu não sei no Mato Grosso, mas nas minhas andanças por aí, tem coisas dessa natureza dentro da igreja, tá? Perguntas, está aberto aí para quem quiser perguntar do que foi falado e do que não foi falado, ok? Infelizmente nós temos uma coabitação sem compromisso existente fortemente dentro da igreja. Quando você vai aconselhar casal de namorado, é melhor nem perguntar se faz sexo, né? Porque senão você vai se complicar. Você finge que está tudo certo e vamos embora, porque, a coisa está dentro da igreja, está bastante esquisita, né? Então, os casaizinhos aí que estão namorados, eu sei que isso não acontece com vocês, né? Mas em outros lugares, as coisas estão nesse naipe, né? Então, é bom a gente começar a prestar atenção, senão, aí a gente está falando assim, vamos evangelizar, e o cara lá fora está perguntando, para quê? Vocês estão fazendo a mesma coisa que a gente. Não mudou nada. Não faz sentido nenhum a gente usar o nosso corpo do jeito que a gente bem entende e pedir para as pessoas, vocês têm que se arrepender. E o cara olha para a gente e diz, você está me dizendo isso? Sei. Você fazendo sexo anal para não dizer que está grávido, para o pastor não descobrir, você vem dizer para mim que eu tenho que ser puro? Tá certo. Tem alguma coisa muito estranha na igreja. E aí o evangelismo ele tem que partir da forma como nós nos utilizamos do nosso corpo primeiro, tá bom? Então, o meu desejo para vocês, para todos nós, é que a gente aprenda como se utilizar do nosso corpo e seja, no mínimo, um pouco mais coerente. No mínimo. Para depois a gente começar a falar para as pessoas daquilo que a gente tem experimentado. Porque senão, se você está fazendo isso, está me ouvindo hoje, se essa é uma dificuldade sua, ok, irmão. Procura alguém, vai conversar na igreja. Mas não faz sentido você ir levar a palavra lá para fora se não mudou nada na sua vida. Não faz o menor sentido. Né? Troca de casal, dentro da igreja, não dá. Então vamos conversar, vamos orar, vamos ver o que é que existe de errado. Não adianta a gente chegar aqui e dizer que é santo, ter uma auréola em cima da nossa cabeça, quando a gente faz as mesmas coisas que as pessoas lá fora, e baseado na história do povo de Israel, eles faziam pior do que os ímpios lá fora. Pior. Então eu acho bom a gente começar a repensar a forma como nós utilizamos o nosso corpo, para a gente pensar em como é que nós vamos cobrar dos outros e em como é que eles têm usado o corpo deles. Agora está aberto aí para perguntar à vontade. Qualquer coisa, eu sei tudo, né? Sim e não. Vocês vão dizer assim, ó. Você quer pegar o microfone? Pega aqui, até você vir aí.
Vocês vão dizer assim, ó, pastor, isso é denso. Preste atenção, irmãos. Os filhos de Issacar foram conhecidos por serem conhecedores de seu tempo. Não dá para a gente falar a nossa geração sem saber quais são os problemas da nossa geração. Não dá. Na verdade, eu queria fazer duas perguntas. Uma com relação quando o senhor coloca a respeito da questão dos abusos, normalmente, que as pessoas sofrem, e que isso é um fator que às vezes desencadeia outros tipos de pecado. Mas, da maneira como o senhor abordou, eu não sei se eu entendi diferente ou se é isso mesmo, eu entendi que o senhor colocou que não é uma questão de escolha pessoal, mas algumas vezes é uma questão de apenas um comportamento repetitivo, vicioso e tal. Aí eu não consigo entender muito bem isso, porque às vezes você vê casos onde, por exemplo, pais abusam demais, têm 2, 3 filhos, e abusam dos 3 filhos, e apenas um deles saiu com problema, disfunções na área da sexualidade, por exemplo. Então, se não é uma questão de escolha, por que os outros 2, eles permanecem sem ter muitas alterações na sua questão de área sexual, já que ele foi abusado? Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade, seria... Deixa eu responder essa aqui. Tá, ok. Deixa eu responder. Vocês entenderam a pergunta, né? Então, ok, a resposta está aqui, tá? Apenas o que eu estou dizendo aqui, que no cristianismo bíblico, para que não esteja na frente de todo mundo, a gente precisa levar em consideração esse conjunto de fatores, tá certo? Todos eles vai passar por isso aqui, ó, mais a decisão individual. Todos eles. Mas o que a gente precisa entender é que na decisão individual do sujeito, da pessoa, ela, em muitos casos, não está exclusivamente uma questão que ela de um desvio do coração dela, que é um desvio do coração, e dizer, eu vou exercer homossexualidade. Mesmo sendo uma decisão individual, como é que você vai tratar? Às vezes, em alguns casos, você vai tratar da questão do abuso sexual. Que você vai ter que tratar, então, 2 questões. A questão da decisão dela e da deturpação dela, de como é que ela vê a sexualidade, saída para o abuso sexual, mas se tem que levar em consideração que na vida dela houve um abuso sexual que também, juntando a um coração pervertido, achou que a solução para aquele abuso fosse o homossexualismo, masculino ou feminino, mas quando não é. Então não é que... Tá? Me fiz entender melhor agora? Em todos os casos, tem a decisão individual. Ninguém faz aquilo que não quer. Em todos os casos tem a questão da decisão individual. Mas, em alguns casos, existe a questão do abuso sexual, do ambiente familiar deficiente, de colegas incentivando e de outras influências. Não é só a questão da pessoa, exclusivamente com ela, decidir exercer o homossexualismo. Então, que fique claro que todas elas têm a decisão individual, mas tem algumas que têm algumas coisas a mais. Uma outra questão é o seguinte, já que a gente está falando com jovens, e o que eu percebo 2 fatores, 2 realidades normalmente que acontecem dentro das igrejas. A primeira é assim, com relação à área da homossexualidade. É muito comum haverem pessoas dentro da igreja que têm dificuldade nessa área, que têm algum tipo de crise, algum tipo de comportamento nessa área, e que todo mundo sabe, que todo mundo vê, que todo mundo acha, que todo mundo percebe, mas ninguém tem coragem de abordar e ninguém aborda. Nos jovens também há casos... Dentro da igreja, né? Dentro da igreja, isso. Okay. Dentro da igreja. Jovens também, às vezes, é comum os jovens saberem, entre eles, aqueles que mantêm relação sexual com as suas namoradas, eles sabem, às vezes a liderança não sabe, o presbítero não sabe, o pastor não sabe, mas eles sabem. Há uma comunicação entre eles sabem. Verdade. E ninguém também aborda. Né? Às vezes não quer levar para o conselho, porque não quer assumir algum tipo de responsabilidade. Vai execrar a pessoa, né? Exatamente. Agora, a minha questão é a seguinte, de que forma isso poderia ser abordado, qual que é a melhor forma dos jovens abordar essas questões, por exemplo, se ele vê um amigo que tem alguma dificuldade na área da homossexualidade, ou que está mantendo relação sexual com a sua namorada, de que forma que ele poderia abordar para ajudá-lo, inclusive? A primeira forma foi o texto que ele deixou aqui, Colossenses 3,16, que a tarefa de aconselhamento da igreja, de quem que é a responsabilidade da tarefa de aconselhamento? De todos os cristãos. Primeira coisa que a gente tem que entender é isso, tá? Tiago, capítulo 5, vai dizer, confessai os vossos pecados a quem? Quem? Não diz uns aos pastores. Diz? Não. Uns aos outros. É uns aos outros. Então, isso significa que pode existir confissão de pecado da igreja, dentro da igreja, e eu nem ficar sabendo.
Então vocês têm que parar com essa ideia de achar que o pastor é vigilante. Ah, chegou o pastor, ixi, agora? Arruma a gravata, põe a blusa para dentro. O pastor chegou. Não é isso. Eu não tenho esse papel, nem quero ter. E nem consigo se quisesse ter. Porque eu não consigo estar em todos os lugares, nunca vou conseguir fazer isso. E por isso tem muita gente que acha que o pastor tem esse papel e fica com medo dele. Então, o que eu acho que a igreja precisa fazer, os jovens estão de prova de que é esse discurso que eu tenho levado para a vida da igreja, é a gente criar um ambiente dentro de nós, no nosso meio, onde seja possível se falar de qualquer assunto que cause algum tipo de constrangimento no exercício da nossa fé, inclusive da homossexualidade. A gente tem que aprender a ter um ambiente, tem que cultivar um ambiente para isso.